Olá, meus amigos do Direito Penal em Foco. Foca no penal aqui só um pouquinho, porque para esta semana eu separei um tema muito interessante. No processo penal, um padre pode figurar como testemunha? O padre pode ser testemunha em um processo criminal? Para a gente entender melhor essa questão, vamos formular um exemplo aqui. Imagine que eu tenha praticado um crime e que eu vá até a igreja e procure o padre e confesse para ele que eu tenha praticado esse crime. Em uma eventual ação penal, caso eu seja processado criminalmente, o padre para quem eu confessei o meu crime, ele poderá ser chamado para figurar como testemunha? E a resposta, meus amigos, é não, não pode. Embora o Código de Processo Penal determine num primeiro momento que toda e qualquer pessoa poderá figurar como testemunha, até criança pode ser testemunha, Vitor? Sim, até criança pode ser testemunha. Embora o Código Penal diga que toda pessoa poderá ser testemunha, a própria lei vai estabelecer algumas limitações. E dentre essas limitações, nós temos aquelas que estão previstas no artigo 207 do nosso Código de Processo Penal. 207. Ele vai dizer para a gente que são proibidas de figurarem como testemunhas aquelas pessoas que, em razão de cargo, de ofício, de profissão ou de ministério, devem guardar segredo. E o padre, ele exerce um ministério. Então, por isso que ele não pode, que ele está proibido, como regra, de figurar como testemunha. Então, imagine, eu vou lá, confesso que pratiquei um crime para esse padre, ele vai, comparece em juízo e relata tudo. Ele não pode fazer isso como regra. Por que que ele não pode como regra? Porque há exceção. Vai haver uma exceção, ou seja, o padre vai poder figurar como testemunha no processo penal se eu autorizar que ele compareça. Eu chego para ele e falo, olha, seu padre, eu confessei o crime para o senhor está sendo chamado para ser testemunha, o senhor pode ir, eu libero o senhor, tá? Eu dou o meu consentimento para que o senhor figure como testemunha. Nesse ponto, nós já temos um primeiro requisito alcançado, atingido aqui para que ele possa figurar como testemunha. O outro requisito é que ele queira figurar como testemunha. Não basta a minha autorização, ele tem que querer. Mesmo que eu autorize, isso só não basta, é necessário que ele queira. E se ele não quiser, embora eu tenha dado o meu consentimento, ele pode sofrer algum tipo de represália por isso? Não, não pode. Tá bom, Vitor, mas e se eu não tiver dado meu consentimento e mesmo assim o padre resolver figurar como testemunha? Bom, a gente tem que analisar muito o caso concreto, o caso a caso, não dá para a gente falar a questão de uma forma genérica. Mas dependendo do caso, dependendo do contexto, ele pode praticar, inclusive, o crime previsto no artigo 154 do Código Penal, que trata da violação de segredo profissional. Embora a lei fale segredo profissional, está incluído aqui a própria participação daquele indivíduo, o próprio envolvimento daquele indivíduo que exerça determinado ministério. É claro que aqui, para figurar o crime, ele tem que ter a intenção de gerar prejuízo para alguém e tem que também haver uma justa causa. Não pode haver uma justa causa para que ele pratique esse crime. Ou seja, o que seria essa justa causa? A justa causa é que o interesse público aqui, ele é muito maior do que o interesse particular. Se o interesse público for muito maior que o interesse particular, aí ele não praticaria esse crime do artigo 154 do Código Penal. Mas não havendo justa causa e havendo intenção de prejudicar o terceiro, o sujeito aqui no nosso exemplo que confessou a prática do crime, ele pode sim, caso compareça, caso preste o seu depoimento, ele pode sim incorrer inclusive em sanções de ordem criminal. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comenta aqui embaixo a sua opinião, se você acha que os padres deveriam poder figurar como testemunhas em processo penal, ou você acha que ele deva guardar segredo. Estou curioso para saber a sua opinião. Muito obrigado e até o próximo vídeo.
Cena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil. Curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.